Olá, pessoal. Como prometido no último vídeo, nesse vídeo, estarei explorando uma atividade que foi feita no Campo Salinas, junto com a professora de prática docente, né, prática de ensino, professora Jaciele, com a disciplina de educação inclusiva, que foi feita com os estudantes do sexto período das licenciaturas. A ideia inicial foi criar uma condição de simulação, regra e desafio, colocasse os estudantes para experimentarem uma condição e depois passassem para uma dimensão prática experimentativa, dentro da disciplina de inclusão, educação e diversidade. Onde está a dimensão gamificada aqui? É quando nós trabalhamos com alguns aspectos de jogo numa situação de não jogo. O que tem de jogo aqui? A regra, que é uma coisa fundamental, o desafio e a simulação de um comportamento, que você tira um comportamento de um ambiente e coloca ele em um outro ambiente que não é o originário de forma simulada. Como aconteceu essa prática? Num primeiro momento, os estudantes discutiram, fizeram leituras, aulas sobre educação e inclusão, a educação para deficientes no Brasil, os avanços nessa discussão, os avanços na legislação, a legalidade do debate. Entrou-se no conceito de educação exclusiva e discutiu subsídios teóricos sobre o que seria educação, diversidade e educação inclusiva. Depois dessa leitura, depois desses debates, dessa discussão, nós fizemos uma atividade prática. No primeiro momento, a ideia foi o quê? Simular condições de deficiência com os estudantes não deficientes. Deficiência física, auditiva, visual, de locomoção, de fala. A ideia era essa, que os estudantes pudessem simular essa situação e dentro dessa simulação havia regras que eles não poderiam quebrar, como, por exemplo, tirar a venda, levantar da cadeira, o que estivesse simulando a situação de cadeirante, regras elementares. Como nem todos os estudantes experimentaram a condição simulada, os outros estavam ali para observar, fazer análise, ajudar caso fosse possível. Então, era a tentativa de envolver e engajar os estudantes nesse debate, inclusive pensando uma pergunta maior: quais eram as estruturas que a instituição disponibilizava para a permissão e permanência de estudantes que, numa possibilidade real, tivessem esse tipo de deficiência. Então, era um debate amplo, tinha esse desafio e tinha uma construção discursiva na formação desses professores. Um outro passo foi colocar a venda em alguns estudantes, né, simulando a mudez, em outros uma venda nos olhos, simulando a perca visual. A cadeira de roda foi usada para simular a condição, a falta de locução locomotora. Algumas talhas foram usadas para alguns movimentos de braço, nessa dificuldade de poder pegar as coisas, e perda de movimentos. Aí a gente colocou alguns desafios específicos. Exemplo, o estudante que portava o fone de ouvido, simulando a surdez, ele deveria se direcionar até a lanchonete da instituição, conseguir comprar uma garrafa de água e voltar para a sala. O estudante com a faixa na boca, que estava simulando a mudez, ele deveria até o setor pedagógico pedir informações para as servidoras acerca da programação referente ao sábado letivo da semana. O estudante com os braços imobilizados, juntamente com outros estudantes com venda nos olhos, deveriam se locomover até a biblioteca e fazer empréstimo de livros, que estavam previamente indicados. O estudante cadeirante deveria se locomover até a reprografia do campus e solicitar junto ao funcionário a impressão de texto da disciplina para a próxima aula. Feito isso, os professores observavam e, no final da etapa, todos esses estudantes deveriam voltar para a sala de aula. E aí chegou a quarta etapa, que é a etapa do debate, das reflexões e ouvir os estudantes sobre a experiência com a atividade. Então, esse aqui é um exemplo de gamificação, de uso de mecanismos de jogo numa situação de não jogo, considerando esses elementos de desafio, de regra e de simulação. Nesse caso aqui, a gente usou alguns materiais e o objetivo maior era colocar os estudantes para refletirem sobre educação exclusiva
e as condições estruturais do Campus Salinas referente a isso. Então, o debate foi enorme, os alunos debateram e foi significativo do ponto de vista pedagógico, porque até hoje os estudantes ainda relatam sobre o debate e houve um engajamento para se fazer esse debate, inclusive com esse ano algumas propostas de modificação na legislação para deficientes e inclusão. Então, você vê que é possível, tem essa possibilidade. E usando esse exemplo, voltando agora ao texto da professora Lin e pegando as considerações finais dela para nós encerrarmos essa parte da nossa unidade. Finalizando o texto da Lin, ela fala que é importante não defender a gamificação na escola simplesmente por uma perspectiva de inovar ou estar afinado com o discurso, né, de moda. Mas é importante entender que isso pode mobilizar sim, mas estabelecer diálogos acadêmicos, formais, científicos com o ambiente escolar. É importante que essas discussões adentrem no mundo, seja dos jogos, seja da mecanismo dos jogos, com interlocução. Sempre discutindo, analisando, construindo, problematizando, experimentando, construindo sensos críticos, para além da função de só jogar, ou só jogabilidade, ou só tentar deixar a aula mais divertida. A ideia não é essa, deixar a aula só mais divertida. Tem que ter umas questões que complexifiquem essa prática, que submetam essa prática numa discussão formal de educação, né? Que isso seja significativo do ponto de vista da aprendizagem, do engajamento numa formação mais complexa. E que essa formação ela busque evidenciar o tempo todo a necessidade de ser ativo no mundo. Ser ativo no sentido de participar desse mundo. Né? Teoricamente, todos nós, quando viemos para esse mundo humano, ele já está construído, ele já está pronto, ele está elaborado. Nos é possível participar dele, compreender, criticar e transformá-lo também. Né? A sociedade ela é feita pelos humanos, ela tem essa dimensão humana de produção, ressignificação e reconstrução. Seja você como um sujeito social, político, cultural, esse engajamento ele pode ser para além de uma diversão e de um entretenimento específico. Com a educação formal, ele pode nos colocar numa condição de refletir o mundo e participar do mundo na realidade, na forma como ele está construído. Penso que esse é um dos atributos positivos do texto da professora Lin. Estaremos pensando esse texto no decorrer das atividades e qualquer dúvida nós poderemos tirar ela na nossa live. É isso, grande abraço, espero estar contribuindo aí e fiquem bem e fiquem em casa.